Olá, gente! Bom dia! Ótimo sábado para todo mundo. Mais um sábado aqui com vocês, recebendo um convidado ilustre hoje. Bom dia, Monali! Bom dia, querida! Bom dia, Marcelo! Nosso convidado de hoje já entrou. Bom dia, ótimo sábado para vocês, gente. Hoje o nosso encontro vai ser incrível. Como vocês estão nesse sábado? Vamos dar um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Queria muito agradecer mais uma vez a participação de todo mundo aqui no sábado. Valquíria, querida, minha prima lá de Bitirama, advogada, excelente advogada, todo sábado aqui com a filhinha dela, que sempre fala: é mãe, ela dá bom dia para você. Olha que incrível! Bom dia, me acabou de entrar. Agora eu vou chamar o nosso convidado aqui de hoje, juiz federal Marcelo, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Bom dia, Éder. Bom dia, Gabi. Ótimo dia. Bom Oi, Sueli. dia, Bom dia. Tudo Marcelo. Bom bem? dia, tudo ótimo. Como é que você tá? Tudo certo. Deixa eu botar um fone que acho que fica melhor, né? Claro, Deixa fica à eu ver aqui. vontade. Acho que falhou um pouquinho a conexão, Marcelo, vamos Pronto, ver. Aí, voltou. voltei. Agora estou com fone, acho que Voltou. fica melhor para a gente conversar. Ah, Enfim, bom legal, dia, doutora Suelen. Elisângela, bom dia. Bom dia a todos aí que Bom já estão dia, acompanhando a Marcelo. gente. É um sábado maravilhoso, né? Fazendo um tempo bem agradável. Verdade, é legal, né? Conversar sobre direito no sábado é Eu sei, diferente, é um pouco eu mais sei. leve, né? Sim, sim. E a proposta é um bate-papo mesmo, né? Uma conversa mais tranquila, trocar umas ideias. É Né? Eu até verdade. agradeço o convite, né? É uma oportunidade muito boa, né? Enfim, trocar as ideias, passar um pouco da minha experiência no Juizado Especial Federal. Né? Eu tenho Imagina, eu que acompanhado agradeço. o seu perfil, vejo que você está fazendo aí todo sábado, né? Chamando Todo pessoas, sábado. convidados, com temas bem instigantes, está bem legal. Parabéns aí pela sua iniciativa nesse sentido. Obrigada, imagina. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Eu vou te apresentar, Marcelo, e depois eu quero que Uhum. você se apresente, que você conte um pouco da sua história. Certo. O Marcelo Rosado, ele é juiz federal aqui no Espírito Santo e ele é mestre em Direito. E não coincidentemente, porque Vitória, né, são três pessoas, eu, você e uma pessoa que a gente conhece. Exatamente. E na semana retrasada, no sábado retrasado, eu recebi o Marcelo, o Mazei, o Rodrigo Mazei. E aí eu falei assim, pois é, Mazei, eu convidei o Marcelo Rosado para vir. Ele falou, foi meu orientando no mestrado. Você não tinha convidado melhor para trazer. Eu falei, gente, Sim, realmente essa história, né, de que Vitória são três pessoas, agora faz totalmente sentido. Então, o bastante. Marcelo Rosado, ele é juiz federal, ele é mestre em Direito, ele vai conversar bastante aqui com a gente sobre o Juizado Especial Federal Civil, que tem muitas coisas diferentes do juizado estadual, lá da Justiça Comum. A gente vai aprender muito. Raul, Uhum. bem-vindo, Raul. Raul está todo aqui todo sábado, doutor Raul. E Marcelo, agora eu quero que você se apresente, que você Sim, conte a sua história, porque eu sei que quando a gente fala assim, é juiz federal e mestre em direito, eu estou contando um pedaço da sua história. Eu sei que tem uma trajetória muito grande aí, e sim, eu queria que você se verdade. apresentasse para as pessoas aqui. Então, Sueli, até pegando esse gancho, você falou, fez referência ao professor Mazei, né? Ele foi, para mim, a grande figura, né, na graduação, né, um grande modelo de profissional. Eu fiz a graduação na UFES, e inclusive ele foi até o professor paraninfo da nossa turma. Né? Na época ele era professor substituto, posteriormente ele fez o concurso e entrou, né, como professor titular. E logo quando eu me formei, eu fiquei um tempo até no escritório com ele, mas não exatamente na parte de advocacia, mas na parte de pesquisa acadêmica. Ele estava começando o mestrado dele. E eu ajudava nas pesquisas, né? Aí trocava algumas ideias. Eu até, na época, escrevi um artigo, eu publiquei numa obra que ele fez. E ele sempre me estimulou muito nessa vida acadêmica, né? Mas aí, na época, isso foi em 2003,
2002, 2003. Eu passei num concurso para a AGU, na Procuradoria da Fazenda Nacional, e, enfim, assumi, fiquei 3 anos como procurador, e nesse meio tempo estudando também para a magistratura federal, que era o meu objetivo. Aí ingressei na magistratura federal em 2007, né, ou seja, já tem 13 anos de estrada já, e sempre quis fazer esse mestrado, né, mas na época eu estava em cidade do interior, né, uma situação que era um pouco... que traria uma certa dificuldade para fazer o mestrado, né? Dá para fazer, mas enfim, seria um pouco mais difícil. Aí quando eu consegui chegar em Vitória, né, ainda como substituto, eu vi essa oportunidade de fazer o mestrado, né? E quando veio, né, o novo Código de Processo Civil, aí que me estimulou mais ainda, né? Já que eu teria que estudar, né, para, enfim, me inteirar, né, sobre o novo Código de Processo Civil. Então, eu poderia fazer um mestrado, né, para fazer um estudo bem mais profundo. E realmente eu fiz isso, né? Entrei em 2016 e fiz o mestrado em processo civil na UFES, e meu orientador foi justamente o professor Rodrigo Mazei, né? Legal. Enfim. Aí hoje, na verdade, eu voltei para o interior, né, agora como juiz titular, e estou na Vara Federal de Colatina, né? É uma Bacana. vara que tem competência a mista, né? Pega tanto processos cíveis quanto criminais, e tem também um juizado especial adjunto, né? Eu estou nessa lida com o juizado especial já há bastante tempo. Ah, sensacional. Queria deixar um abraço aqui também, Marcelo, que eu esqueci de mencionar no início, para Monali, uma Ah, sim. querida de tantos anos, uma querida, viu, que eu admiro muito, uma pessoa muito querida mesmo, viu, Monali? Aqui um grande beijo para você. Marcelo, vamos lá então começar esse bate-papo de hoje. Uhum. E ontem, quando a gente estava conversando, o Marcelo me trouxe uns dados que eu fiquei assim impressionada. Sim. E eu até passei alguns dados para ele, né? Eu falei assim, Marcelo, eu quero muito que você apresente essa rotina da Justiça Federal, porque a gente sabe que tudo lá é eletrônico. E na Uhum. Justiça Estadual, a gente vive outra realidade completamente diferente. E Sim. isso, assim, é gritante realmente para quem advoga, né? Até o computador. São tantos sistemas, tantas coisas. Uhum. Então, eu queria que você começasse, Marcelo, falando para a gente o Juizado Especial Federal em números. O que Uhum. isso significa no Eu Espírito sei. Santo? Qual é o tamanho do juizado, você como juiz, e também falando um pouco sobre a complexidade, que eu vejo que Uhum. muitas vezes a gente fala assim, juizado é coisa pequena, é coisa pequena. Você como julgador, você Eu vê o sei. juizado dessa maneira, né? Ou Não, são causas como qualquer outras? Porque isso é um mito que eu acho que a gente tem que acabar com ele, viu? com certeza, Suelen. O juizado na Justiça Federal assumiu um protagonismo, eu acho que poucas pessoas imaginavam que isso fosse acontecer quando eles foram criados, né? Nós tivemos os juizados estaduais em 95, na Lei 9.099, e os federais demoraram um pouco, né? Só vieram em 2001. Mas de lá para cá, assim, eles tomaram uma dimensão, uma importância muito grande, até pelo alcance social que os juizados propiciam na Justiça Federal, né? Até me chamou a atenção no seu bate-papo ontem, você falou que muitos advogados, assim, eles não têm muita vivência com o juizado especial, tem certo receio, assim, não sabe como funciona, acho que é uma coisa de outro mundo, né? Um terreno, assim, meio um pouco incerto, né? Árido, né? Não conhecido. E hoje, assim, os números do juizado especial são números realmente que chamam a atenção, né? Eu estava olhando o Justiça em Números, que é uma publicação anual do CNJ, né? Inclusive, para quem for fazer pesquisa sobre o Poder Judiciário, eu até recomendo consultar esse material. Ele é muito bom e todo ano sai assim, é uma radiografia, um raio-x do Poder Judiciário, né? Entre várias informações lá, eu busquei sobre o número de varas federais no Brasil, né? E o número são 773 varas federais e 215 juizados especiais federais. Ou seja, 3 vezes menos, assim, até mais ou menos, né? Menos ainda. E aqui no Espírito Santo, em termos de número, né? Busquei esses dados só em relação ao Espírito Santo, para a gente ter uma noção do tamanho do juizado. Isso em 2019, né? Nós tivemos uma distribuição total de todas as varas, né? Capital, interior, juizado ou não juizado,
54 mil processos novos, né? Só em 2019, 54 mil. No total, nós temos 22 varas federais. E um número que é considerável desses 54 mil é de execução fiscal, mais ou menos uns 8 mil, né? Ou seja, se tirar a execução fiscal, que é um processo bem peculiar, né, de cobrança, de dívida, temos 46 mil processos cíveis e criminais, digamos assim, né? E desses 46 mil, 30 mil são do juizado. Ou seja, praticamente 2/3, né? Se tirar a execução fiscal, 2/3 dos processos são do juizado. E na vara em que eu estou, né, a Federal de Colatina, que é a vara, como disse missa, tem a vara comum, né, e tem o juizado, eu acredito que uns 80% do volume, né, de movimentação lá é de juizado. É muito grande, realmente, o número, né? É claro que um processo na vara comum, você vai pegar uma ação de improbidade, uma ação civil pública, demanda uma atenção, dá um trabalho assim, de 10 processos do juizado, né? Mas o juizado tem essa peculiaridade de número, é um desafio, né? A gente tem que ter uma gestão adequada para poder dar conta desse número, senão a gente acaba sendo engolido pela demanda, né? E sobre os tipos de demanda que a gente recebe, né? Como até falei, dessa projeção social, acaba sendo uma vitrine na Justiça Federal nesse aspecto social. A grande clientela realmente são de segurados da Previdência Social, né? Com o INSS no polo passivo. Acho que o juizado acabou abrindo as portas para esse tipo de cidadão, né? Para buscar uma solução rápida, uma solução célere. Tem muitas demandas realmente em relação ao INSS. Até se eu pegar o número do INSS no Brasil, o número de pedidos administrativos que são feitos anualmente no INSS, daria assim, são milhões de pedidos que são feitos administrativamente, né? Daria mais que a população de muitos países. O INSS é como se fosse um país mesmo, tá? Tão grande que é essa autarquia. E, eu fico imaginando que tem acaba... magistrados que tem uma verdadeira cidade, um verdadeiro país de processo ali, né? Se a gente for analisar assim, 2/3 da demanda da Justiça Federal é de juizado especial? Sim, pois é. E isso realmente acaba desagando na Justiça Federal, né? Outra clientela também é de clientes da Caixa Econômica, né? Não só clientes correntistas, mas também como cidadãos relacionados a políticas públicas, como o FGTS, enfim, programa Minha Casa Minha Vida, as coisas do tipo, né? E recentemente, né, até acho que é legal a gente ressaltar, é um tema que eu até dei entrevistas recentemente nos jornais locais, nós tivemos uma explosão de demandas relacionadas ao auxílio emergencial, né, que é um tema bem palpitante por conta dessa situação que a gente está vivenciando, né, da pandemia. O governo criou, né, esse auxílio, né, em caráter emergencial para aquelas situações de pessoas em estado de vulnerabilidade social, hipossuficiência, enfim, tem todos os requisitos na lei. E da mesma forma foram milhões de indeferimentos em sede administrativa. E isso certamente ia desaguar como já está vindo para a Justiça Federal, né, e para os juizados federais. E a Justiça Federal, poucas pessoas acho que têm conhecimento disso, mas é bem interessante, criou um chamado Centro de Inteligência da Justiça Federal. Qual a ideia desse centro de inteligência? É monitorar essas demandas que podem ensejar um certo volume, né, e buscar soluções, orientações, notas técnicas para tentar resolver isso, seja administrativamente ou seja dar uma solução judicial para tentar controlar esse fluxo de demandas, né? Enfim, resumidamente, nesse tema de... É uma demanda em massa. É uma demanda em massa. É uma demanda em massa. Chegaram, só no Espírito Santo, assim, em questão de 2 meses, foram mais de 1.000 processos novos, só de auxílio emergencial. E uma situação que, assim, em 13 anos de magistratura eu nunca tinha visto, né? A gente vê pontualmente, assim, situações de muita ansiedade, angústia, até desespero. A pessoa está precisando de um benefício, mas é uma coisa pontual, né? A gente sempre vê isso. Agora, no auxílio emergencial, não. Foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Muitas pessoas mandando e-mails, assim, desesperadas, pedindo uma solução rápida porque está precisando. Pessoas dizendo falando que iam se acorrentar na frente da Justiça Federal enquanto não houvesse solução, porque
E isso assim, me chamou a atenção o número de pessoas nessa situação de angústia. E a gente falou, não, a gente tem que dar uma solução, né? A gente aproveita, né, esse rito do juizado, que é um rito mais que busca celeridade, informalidade, né? E a conciliação, né? É importante ressaltar também, né? É um procedimento que prestigia muito a conciliação. A gente fez uma espécie de força-tarefa, né? A gente fez um ajuste procedimental com o ente público, que é a União, para reduzir ainda mais o prazo, né? Para, enfim, eles apresentaram uma manifestação, inclusive para reconhecer o pedido quando fosse o caso. Isso foi bem legal, assim. A gente está, inclusive, no meio desse procedimento, já tem vários casos que a gente homologou, né? E foi muito interessante que, nesses casos, a União se manifestou não pelo aquele acordo de maneira tradicional com a transação, né? Com concessões recíprocas. Ah, eu vou te pagar X%. Né? Porque, poxa, uma situação de auxílio emergencial, R$ 600, né, por mês, a União se mostrou sensível e falou, não, nesses casos procuradores, né, nesses casos aqui que a gente reconhece, a proposta é de 100%, é de reconhecimento jurídico do pedido para poder solucionar o conflito. Foi bem legal, né? Porque é uma questão de sobrevivência também, né, Marcelo? Uhum, e eu acho tão bonito isso, assim, né? Tirando, obviamente, toda a tragédia que está envolvida nesse contexto, de quando a soma desses esforços realmente desagam no fazer da justiça, né? Isso é justiça, né? Você conseguir pegar todas essas demandas de pessoas que dependem disso para sobreviver e conseguir de uma maneira inteligente, de uma maneira conjunta, usando a tecnologia. Olha como é que isso é incrível, né? Usando a tecnologia, porque a gente chegou num ponto que não dá para ignorar mais a tecnologia, né? E realmente fazer justiça. Acho que tudo isso que você retratou é exatamente isso, né? E eu queria pegar um gancho no que você falou. Eu te interrompi? Você quer falar mais alguma coisa? Pode prosseguir. Não, talvez só um detalhezinho, né? Que essa questão da justiça social, para aproveitar, não raro em audiências mesmo que nós fazemos envolvendo segurados que estão atrás de um benefício, seja de pensão por morte, principalmente aposentadoria, né, aposentadoria por idade, né, enfim. Algumas situações em audiência, o INSS mesmo propõe um acordo, né, para concessão do benefício, reconhece, né, e não raro os segurados ficam muito emocionados e choram, porque para eles a questão de receber a aposentadoria não é nem apenas sobre o aspecto financeiro, é a questão da dignidade da pessoa, porque ela passa a ter um status, né? A pessoa, de repente, ela deixa de ser, digamos assim, uma pessoa que é desempregada ou não tem nada, ele passa a ser um aposentado. E isso traz um status social, até de importância para a família, que ela passa a ter uma fonte de renda. Isso é uma coisa que é muito tocante no juizado e que a gente vê isso no dia a dia. Muito legal. Então, eu vou inverter a pergunta que eu ia fazer, Marcelo, para aproveitar melhor ainda esse gancho. A gente tem alguns princípios que norteiam, né, os juizados especiais. Informalidade, celeridade. E eu vejo, eu sou assim, eu sou entusiasta mesmo do juizado especial. Eu acho que ele tem que ser utilizado mesmo, sabe? Os enunciados, as legislações, elas estão aí para isso. Não é, se não der certo, faz no juizado. Eu acho que muito pelo contrário, a gente tem que fazer o que a gente acredita. É igual notificação extrajudicial. Mas eu vou fazer só para tentar. Falei assim, meu amigo, ou você faz aquilo ali para dar certo, para você iniciar uma negociação, ou você não faz. A gente precisa acreditar verdadeiramente. E aí, quando você falou dessa questão desse aspecto social, né, dessas decisões, e eu queria muito saber a sua opinião. Você como magistrado, né, que atua no Juizado Especial Federal, como que você vê esses princípios, ou como você encara eles, o princípio da informalidade e da celeridade no juizado? Porque tem muita gente, vou falar um português aqui bem claro, né, Marcelo? Fala assim, a juizada é bagunça, cada um faz de um jeito e tal. Eu falo assim, gente, calma aí. A informalidade e a celeridade, ela dá uma abertura ao juízo, né? E aí você consegue adequar isso à realidade do seu juizado, é óbvio. Porque isso vai depender de quantidade de processos, de tecnologia, de servidores, tudo isso. E tem coisa que você começa a fazer de um jeito, dá super certo e aquilo vai proliferando também. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente
sobre os princípios do juizado, sabe? Sim. Informalidade, celeridade, julgamento de causas complexas. Qual a visão que você tem desses princípios no juizado enquanto julgador? Assim, pois é, esses princípios realmente são os princípios norteadores do juizado. Eu encaro como uma forma de simplificação procedimental, né? Você desburocratizar o procedimento sem prejuízo da segurança jurídica, né? Eu acho que isso que é importante, né? Perfeito, Você não perfeito. pode fazer, não é que você vai fazer negócio de qualquer jeito. Você tem que buscar resguardar a segurança jurídica, resguardar principalmente o contraditório, né, das partes, até para que o processo corra da maneira devida, né? Seja respeitado o devido processo legal. Mas você consegue conciliar isso tudo com uma simplificação do procedimento, tornar ele mais singelo, né? Mais fácil o caminhar, né? O andamento do procedimento para você chegar no resultado, né? Isso se faz, por exemplo, com a própria lei prevê a dispensa de você fazer um relatório, né, na sentença, porque agiliza muito, inclusive facilita até quando é o caso de você dar sentença em audiência, né? Você faz uma fundamentação bem simplificada, né? E a turma recursal, né, está previsto lá, é possível a turma recursal julgar só fazendo remissão ao fundamento da sentença, ao invés de repetir o que foi dito na sentença com outras palavras para dizer que não copiou, entendeu? Uma coisa assim que, poxa, se a turma reconhece, de repente o próprio juiz seguiu o entendimento da turma, então, pô, vamos manter a sentença para fundamentos, enfim. Isso, assim, claro, se tiver um fundamento que não foi apreciado, né, no recurso, claro que até por questão devido ao processo legal tem que ser apreciado, mas se todos os fundamentos do recurso estão considerados na sentença, não tem sentido você enfim, revisar isso tudo, né? Falar o que foi, já está na sentença em outras palavras, né? E isso Outra até na questão de... sustentação oral. Sim, Porque exato. às vezes quando a gente vai fazer sustentação oral, fala assim, excelências, pelo princípio da celeridade, se for Aham. provido recurso, eu não faço sustentação. É muito Exato, comum isso. exato, claro. E tem gente que fica assim, mas que isso? Eu falo assim, uai, mas É, não é célere? sim, pois é. Uma outra situação, inclusive, que para você ver essa questão da simplificação procedimental. A gente pega alguns casos envolvendo, alguns não são muitos, pensão por morte, em que há mais de um dependente. E aí, por exemplo, um filho que recebe a pensão, a morte do pai, e uma companheira, não era esposa, era companheira que ingressa com a ação para reconhecer a união estável e receber, né, o benefício, né? Bom, via de regra, o dependente que está recebendo o benefício, ele é interessado, porque ele vai sofrer um prejuízo. Se ingressar outro dependente, vai diminuir a cota, né? Vai ter que dividir. E você tem que colocar no polo passivo, né? Em alguns casos, você percebe o seguinte, que até um caso recente, em que o advogado da autora era o mesmo advogado do réu. E isso, a rigor, não pode, porque o advogado não pode atuar nos dois polos ao mesmo tempo, não pode atuar para o autor e para o réu. Né? Mas a gente vê que aquela situação era o quê? Era, na verdade, a autora era mãe do filho, que muitas vezes não é. Muitas vezes é um filho de outro com um relacionamento, com uma companheira e tal, enfim, aí realmente é uma situação um pouco mais delicada. Mas na situação, né, que o réu morava com a mãe autora, né? Aí você resolve isso na hora, você ou transfere para o polo ativo ou exclui, mas você não vai ficar assim, ah, não, que não pode, você tem que constituir um novo advogado para representar o interesse daquele Dá uma menor, que você vê que não decisão tem para conflito de gravar. interesses, né? Aí, assim, não faz sentido você ficar com esse tipo de formalidade que só vai atrasar o procedimento, né? Enfim, Perfeito, são essas situações do juizado que a gente acaba agilizando mesmo o procedimento. Entendeu? perfeito. Marcelo, eu Hum, acho que a questão que mais tem dúvidas quando a gente fala de juizado especial federal é quando a gente fala de competência absoluta da Justiça Federal, uhum, postulação. Porque as pessoas, tem muita gente que fala assim, nós como advogados e advogadas, falam assim, ah, não, esse processo ele tem que ser juizado na Justiça Federal, porque tem a Caixa Econômica, por exemplo.
Aí a pessoa fala Uhum, assim, mas tem a construtora, tem o uhum, banco, né? eu Eles não sei. são entes públicos, tem nada a ver com a Justiça Federal, né? E Aham. aí, como eu queria que você explicasse pra gente, né? Eu vi que tem muitas pessoas aqui que não são advogados e advogadas, acho isso muito legal. E É, porque quando a gente fala de competência absoluta, quando a gente fala de postulação na Justiça Federal, como que é essa atração da competência e principalmente, que aí agora eu vou usar do seu mestrado em Direito para uhum, explicar para a gente, quando tem uma sentença instintiva em relação à Caixa Econômica e eu tenho um uhum. banco, eu tenho uma construtora. Como é que fica esse processo na Justiça Federal? Ele fica lá, ele fica vagando no ar, ele volta para a Justiça Estadual. Qual é a situação desse processo? Eu acho que todas as Uhum. dúvidas que eu recebi era Ah, exclusivamente sobre isso. entendi. Pois então, rapidamente, né, o juizado federal tem competência para causas até 60 salários mínimos, né, envolvendo entes públicos federais, conforme competência da Justiça Federal na Constituição. Ou seja, precisa ter realmente algum ente federal que atraia a competência da Justiça Federal. E o ente federal tem que estar sempre no polo passivo, ou seja, os entes públicos não podem demandar como autores no juizado, né? Só pessoas físicas, microempresas, apenas de pequeno porte, enfim, só realmente o cidadão e algumas empresas, né, de pequeno porte. E algumas situações, né, a gente vê que a litisconsórcio, né, as pessoas entram com a demanda contra um ente público e contra algum ente privado, né? E isso enseja essa discussão processual sobre a competência, como que vai ser, legitimidade. E, enfim, essa é uma situação em que, se o ente público for legítimo, né, se tiver legitimidade, naturalmente o juiz federal, né, o juizado vai ser competente para apreciar a demanda, inclusive em face do ente privado, né? Mas se aquela situação colocada no inicial, já de pronto, de plano, você constatar que o ente público não tem legitimidade, né? No meu entender, o melhor caminho, a melhor solução, que vem sendo adotada, inclusive, é você proferir uma decisão reconhecendo a ilegitimidade daquele ente público, né, do ente federal, a legitimidade passiva, excluída a demanda, e deixar só o ente privado e, nessa mesma decisão, você já declinar a competência para a justiça estadual. Um exemplo acontece assim com certa frequência: demandas de responsabilidade civil por danos materiais e morais por conta de atraso na entrega de obra ou vícios na construção de algum imóvel. Que as pessoas entram contra a Caixa e contra a construtora, né? Enfim, como é que fica essa situação? A Caixa é legítima ou não é? Aí depende. Porque a Caixa ela pode atuar de duas formas nessa situação de financiamento imobiliário. Ela pode atuar meramente como agente financeiro, como qualquer outro banco, que vai simplesmente só emprestar o dinheiro, o financiamento, fazer o mútuo, ou ela pode entrar como um agente de promoção de alguma política pública federal de moradia, como é o caso da Minha Casa Minha Vida, em que a Caixa tem aquela participação direta no projeto, ela se responsabiliza, né, pela escolha da construtora, pela execução do projeto. Aí são duas situações distintas, né? E muitas vezes as pessoas ingressam sempre, coloca a Caixa Econômica e joga lá no juizado, né? Sem se atentar para essa peculiaridade jurídica. Enfim, se a gente olhar de pronto que a Caixa, em determinado caso, ela só entrou com financiamento, ó, só estou te dando dinheiro para você financiar seu imóvel, né? A única obrigação dela é emprestar o dinheiro, né? Se vocês têm algum problema na construção, atraso, vício na obra, isso não, a Caixa não tem legitimidade. Você já, então, nesses casos, você exclui a Caixa, mantém só a construtora, enfim, quem tiver lá a legitimidade para responder pelos vícios e remete para a Justiça Estadual. O que confunde é que muitas vezes no contrato há a previsão, né, da Caixa de fiscalização da obra. Mas, na verdade, essa fiscalização, nesses casos de Para financiamento, né? liberação das parcelas, né? Exato. Porque a Caixa tem interesse no imóvel, que é a garantia dela. Ela tem uma hipoteca, ela tem um direito real.
Então ela vai fiscalizar não o interesse do mutuário, né? Mas o interesse Perfeito. dela mesmo, porque o bem está dado garantia, então ela tem interesse, mas ela não se responsabiliza se tem algum problema, né? Mas naquelas outras situações em que a Caixa está como um agente promotor de uma política pública de moradia, aí ela é legítima. O que não quer dizer que ela vai ser responsável. Aí já é uma questão de discussão de mérito, ou seja, você reconhece a legitimidade da Caixa, o processo prossegue no Juizado Especial Federal e, enfim, vai ver se a Caixa realmente vai ser responsável por aqueles casos, por aquela situação ou não. Aí já é uma questão mesmo de mérito. Perfeito. É Entendeu? quando a gente fala de alienação fiduciária, você tem um sócio ali, né? Né? Exatamente. E é isso que as pessoas confundem às vezes. Tipo assim, É, gente, a Caixa, ou outros bancos também, como o Banco do Brasil, mas aí já não seria competência da Justiça Federal, né? sim. Ele não exige a averbação do ABITS, da conversão de condomínio, de CND de INSS, porque ele é legal, não. É porque ele Assim, quer pegar o bem mesmo se você parar de exatamente. pagar, É o né? Então, interesse assim, financeiro dele, né? exatamente. E a Exatamente. maior parcela do financiamento, ela é entregue, né, à construtora no final. Então, é Uhum, exatamente por isso que ela faz o acompanhamento da obra, né? E aí, dentro uhum. desse contexto, Marcelo, eu queria te fazer outra pergunta, que são Sim. duas situações que trouxeram para mim, que a gente conversou um pouco ontem a respeito, né? Uhum, Ficou bem claro que você falou, ok, a Caixa não é legítima, você como julgador viu que a Caixa não tem nenhuma responsabilidade sobre aquela demanda. E uhum. essa remessa que você fala é realmente remeter para a Justiça Estadual ou é extinguir o processo e eu preciso ajuizar novamente? Essa é a primeira pergunta. Essa é uma pergunta muito boa. Que, na verdade, essa é uma solução que não há uma uniformidade, né? O CPC tem um artigo lá que ele prevê a remessa, né? Mas há muitos juízes que empenham ajuizado, informalidade, celeridade, é o caso de extinção, né? Não remeter. No meu ponto de vista, eu entendo que a melhor solução é a remessa, né? Inclusive, é, o nosso sistema, como ele é digital, você pode simplesmente fazer um PDF, né? Exporta um PDF e manda por e-mail, né? Aí para a justiça competente. Se competente vai pegar esse e-mail, esse PDF. Se eles tiverem um sistema eletrônico, já aproveita, se não imprime, enfim, dá um andamento, né? E a gente faz muito isso, a gente recebe muitas demandas em relação a benefício previdenciário acidentário. Que são essas causas, né? São situações, né, que envolvem concessão de benefício previdenciário que o fato gerador foi um acidente de trabalho. A pessoa tem uma incapacidade por causa de um acidente de trabalho ou uma doença profissional, né, uma doença ocupacional, que se diz, né? E embora essas demandas sejam contra o INSS, que é o ente que vai conceder ou não o benefício, essas demandas são na justiça estadual. Então, tem uma exceção específica na Constituição que fala que as causas acidentárias, que são essas que envolvem, né, acidente de trabalho, são na justiça estadual. A gente recebe, então, muitas demandas, né, porque a pessoa, a INSS joga na justiça federal. A gente recebe lá, a gente fala, não, essa causa aqui é acidentária, né, que a origem é um acidente de trabalho, é uma doença ocupacional. A gente declara a incompetência da justiça federal, mantém o INSS, que ele é o legítimo passivo, e remete o processo para a justiça estadual. E isso, né, essa questão da remessa, muitas vezes até por uma questão de justiça. Eu mesmo vivenciei um caso particular como cidadão jurisdicionado, em que eu havia ingressado com uma ação, isso foi em Brasília, né, e depois de muito tempo tramitando isso no Juizado Especial Federal, houve uma sentença extintiva por incompetência. E não houve remessa. Na verdade, assim, seria a remessa para uma vara federal, não seria nem para estadual, ou seja, no mesmo prédio, no mesmo sistema, houve extinção. E isso, assim, causa um transtorno muito grande do jurisdicionado, né? Porque eu até depois consegui anular essa sentença na turma e manteve a competência do juizado. Mas se eu não conseguisse essa anulação, isso geraria um transtorno porque eu teria não só que começar tudo de novo na vara federal comum, como também abrir toda uma discussão sobre a prescrição. Porque depois de muito tempo,
né, a nova ação, e a pessoa, pô, pode ter prescrição, porque teve esse tempo todo, eu ia ter que dizer, não, mas eu já tinha entrado com uma ação, interrompeu a prescrição e tal. Enfim, quando você faz essa remessa, você evita esse tipo de problema, né? Esse tipo de discussão que é totalmente desnecessário, só vai alongar o procedimento. Perfeita a sua Entendeu? colocação. Tem uma discussão também que está muito em voga, Marcelo, na estadual, não sei se Uhum, isso chegou na federal ainda, né? Porque, uhum, embora seja tudo o contexto do Poder Judiciário, tem muitos microsistemas, né? As pessoas uhum, falam, o juizado especial é um microsistema, não se comunica, tem legislação uhum, própria. E a gente tem enfrentado bastante, uma jurisprudência que veio do Distrito Federal, inclusive, uhum, que fala o seguinte, que pode-se aplicar conexão entre processos na vara civil e no juizado especial, e para fixação de competência. Isso é muito grave, uhum, porque o que eu observo, né? Eu já passei por uma situação dessa e eu fiz exatamente esse mesmo apontamento que você fez. Falei assim, olha, eu consigo remeter? Não, na estadual, não consigo remeter. Porque há um uhum, entendimento que são sistemas diferentes, que são uhum, legislações diferentes. Nem o CPC, o Mazei falou muito claramente sobre, nem o CPC eu consigo aplicar todo no juizado especial, e nem a aham, legislação do juizado especial eu consigo aplicar lá. Então, assim, a falta de unidade, de uniformidade, faz com que essas questões aconteçam. Por exemplo, de eu extinguir um processo no juizado especial, porque existe um processo já extinto, por exemplo, na vara civil, mas que não tem a conexão. Não tem conexão. E, assim, como uhum, é que eu vou fazer conexão com o processo extinto também, né? é, Então, assim, é, são muitas regras processuais que é muito difícil, às vezes, da gente concatenar na prática, né? uhum, Porque na eu sei, teoria o é, procedimento é maravilhoso. E quando você exato, une. E eu concordo muito com você, sabe? Essa questão aham, da remessa e tudo mais. O que puder fazer para o jurisdicionado é muito importante, porque a gente fica numa sensação, a gente sente uma sensação de impotência e a parte muito mais, porque nós uhum, da comunidade jurídica a gente consegue entender ainda, fala assim, o juiz não é competente para isso. Não. Só que uhum, quando você fala isso para uma parte, depois de 3 anos de processo, ele vai falar assim, eu vou fazer eu sei, tudo de novo. é, É difícil. Então, a tecnologia, essas questões procedimentais, elas precisam cada vez mais serem utilizadas. É uma medida de provimento da justiça mesmo, né? Quando você sim, remete e não extingue, eu acho que você está fazendo justiça. com Fala assim, olha, certeza, eu entendo que não, mas eu vou mandar para quem vai resolver, aham, sabe? sim, sim, Seria bem isso mesmo. eu E uma sei, outra pergunta que eu teria para te fazer em relação a isso é o seguinte: duas questões. Tem a Caixa e tem uma construtora ou algum outro banco, por exemplo. uhum, Fiz acordo com a Caixa, mas eu quero que esse processo continue enquanto ao ente privado para uma decisão quanto a dano moral, por exemplo. uhum, Como que é isso? É tranquilo? É pacífico? Continua perfeitamente? Ou se eu já tive um julgamento parcial de mérito, por exemplo, uhum, quanto a Caixa encerra ali eu a sei, competência da Justiça Federal? sim, pois é. É, nós temos algumas demandas que envolvem a Caixa e alguma outra pessoa jurídica, né, no polo passivo. E é interessante que a gente tem a Caixa Econômica Federal tem uma política de conciliação bem avançada, né? Inclusive, por coincidência, eu sou também o juiz coordenador da conciliação aqui no Espírito Santo, na Justiça Que Federal. legal. Estou à frente dessa linha, né, de resolução consensual de conflitos. E eu estava até conversando com os advogados da Caixa, que eles falaram que a Caixa viu que a conciliação, né, a solução, ela é muito vantajosa para o ente público por conta você ficar mantendo processos pendentes gera um custo. E você não fazer acordos em casos que são evidentes, né, que a Caixa errou, você gera um prejuízo à imagem da instituição. Eu achei isso muito interessante, porque ele falou que não adianta eles gastarem milhões de reais fazendo publicidade, marketing para Neurociência do consumo. exatamente, né, Você para está melhorar a imagem. investindo e todo ano está como o banco que mais tem Exato. ações judiciais. Pois Perfeito. é, isso aí é. E você pensa, realmente, você como consumidor, você entra numa situação de conflito com um determinado fornecedor, e aquele fornecedor se mostra totalmente sensível, faz um acordo, não precisa pagar 100%, enfim, mas faz um acordo que você sai satisfeito e Te resolve, ouviu, né?
você fica assim, poxa, legal, vou voltar a fazer negócio com aquele fornecedor, porque se tiver problema, eu vi que eles têm uma política conciliatória. Agora, se for outro fornecedor que fica embarreirando, litigando, então com recurso, você já toma uma certa ojeriza, né? Uma repulsa. Mas voltando ao tema da pergunta, a Caixa tem essa política, mas algumas outras pessoas jurídicas que estão lá no polo passivo com a Caixa, não. A gente, então, a gente faz, né, a audiência de conciliação e a Caixa se propõe a fazer acordo em um determinado ponto e o outro legitimado, né, o outro réu, o requerido, não se coloca disposto a fazer nenhum acordo. E o que a gente faz, então, nesses casos? Bom, se a Caixa propôs um acordo e o juiz homologou, então quer dizer que ele se considerou competente para julgar aquele caso, né? A gente dá uma decisão de mérito em relação à Caixa, homologando o acordo, e não é a sentença, porque você não vai extinguir o processo, dá uma decisão extinguindo só em relação à Caixa. Mas como você se deu competente, então o processo vai continuar apenas contra aquele ente privado, né, que, enfim, não aceitou o acordo, né, e eventualmente tem uma pendência, algum pedido que a pessoa ainda tenha interesse, né, como um dano moral, um dano material, que não foi absorvido, né, naquele acordo, que é de legitimidade, né, é de responsabilidade do outro ente, então o processo vai prosseguir naturalmente para julgamento de mérito contra o outro réu que não fez o acordo. Essa é a solução que a gente tem adotado. Perfeito. Eu estou acompanhando os tópicos aqui, Marcelo, que a gente enumerou ontem. Estou vendo que a gente já falou sobre muita coisa, viu? Sim. Olha o Felipe aqui falando, Marcelo, grande amigo de longa data. Olha que legal. Ah, que bacana. Muito feliz de você fazendo Felipe. Sucesso. Sim. Que legal. Marcelo, uma outra questão que eu gostaria de abordar com você, rapidamente. Sim. Que é a produção de provas no juizado especial, a nulidade de algibeira. Eu gosto muito de falar sobre ela, porque tem gente que fala assim, esquece isso, a STJ já pacificou e tudo mais. Eu falo assim, mas você apresenta todas as suas provas na sua primeira oportunidade, você fica guardando aquela na manga. Mas não é tudo, né? Eu falei, então você não concorda com o STJ, né? Porque é exatamente isso. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a produção de provas, né? E isso acaba remetendo aos princípios norteadores do juizado especial, né? Quais são as provas? Como que eu produzo provas em um rito que é célere, informal e que dá ênfase à oralidade? Como é que é isso no juizado especial? Pois então, essa situação de prova é um ponto muito importante no juizado, porque a gente discute muita matéria de fato, né? Já se foi a época que a gente tinha aquelas ações em massa que era só questão de direito, que você pacificava a tese e fazia a sentença padronizada para julgar vários casos. Atualmente não, é impressionante a quantidade de demandas que envolvem, assim, embora as questões de direito sejam muito repetidas, né, sempre as mesmas, mas tem muita matéria de fato controvertida e você precisa, então, fazer uma produção de prova, né? E a própria lei do juizado, né, prevê, né, que o juizado é competente para anulação de atos de natureza prejudicial. O nosso bate-papo de hoje. Bom dia, Éder. Bom dia, Gabi. Ótimo dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Como é que você tá? Tudo certo. Deixa eu botar um fone que acho que fica melhor, né? Claro, com vontade. Acho que falhou um pouquinho a conexão, Marcelo. Vamos ver. Aí, voltou. Voltei. Agora estou com fone, acho que fica melhor para a gente conversar. Enfim, legal. bom dia, Suelen. Ângela, bom dia. Bom dia a todos aí que já estão acompanhando Marcelo. a gente. É um sábado maravilhoso, né? Fazendo um tempo bem agradável. Verdade. É legal, né? Conversar sobre direito no sábado é diferente. É um pouco mais leve, né? Sim. E a proposta é um bate-papo mesmo, uma conversa mais tranquila, trocar umas ideias. É verdade. Eu até agradeço o convite, né? É uma oportunidade muito boa, né? De enfim, trocar as ideias, passar um pouco da minha experiência no Juizado Especial Federal. Eu tenho acompanhado. Eu que agradeço. Seu perfil, vejo que você está fazendo aí todo sábado, né?
chamando todo pessoas, sábado. convidados, são temas bem instigantes, está bem legal. Parabéns aí pela sua iniciativa nesse sentido. Obrigada, imagina. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Eu vou te apresentar, Marcelo, e depois eu quero que Uhum, você se apresente, que você conte um pouco da sua história. certo. O Marcelo Rosado, ele é juiz federal aqui no Espírito Santo e ele é mestre em Direito. E não coincidentemente, porque Vitória, né, são 3 pessoas, eu, você e uma pessoa que a gente Exatamente. conhece. E na semana retrasada, no sábado retrasado, eu recebi o Marcelo, o Mazei, o Rodrigo Mazei. E aí eu falei assim, pois é, Mazei, eu convidei o Marcelo Rosado para vir. Ele falou, foi meu orientando no mestrado. Você não tinha convidado melhor para trazer. Eu falei, gente, Sim, realmente essa história, né, de que Vitória são 3 pessoas, agora faz totalmente sentido. Então, o bastante. Marcelo Rosado, ele é juiz federal, ele é mestre em Direito, ele vai conversar bastante aqui com a gente sobre o Juizado Especial Federal Civil, que tem muitas coisas diferentes do juizado estadual, lá da Justiça Comum. A gente vai aprender muito. Raul, Uhum. bem-vindo, Raul. Raul está todo aqui todo sábado, doutor Raul. E, Marcelo, agora eu quero que você se apresente, que você Sim, conte a sua história, porque eu sei que quando a gente fala assim, é juiz federal e mestre em Direito, eu estou contando um pedaço da sua história. Eu sei que tem uma trajetória muito grande aí, sim, sim, e é eu queria que você se verdade. apresentasse para as pessoas aqui. Então, Sueli, até pegando esse gancho, você falou, fez referência ao professor Mazei, né? Ele foi, para mim, a grande figura, né, na graduação, né, um grande modelo de profissional. Eu fiz a graduação na UFES e, inclusive, ele foi até o professor para mim da nossa turma. Né? Na época, ele era professor substituto. Posteriormente, ele fez o concurso e entrou, né, como professor titular. E logo quando eu me formei, eu fiquei um tempo até no escritório com ele, mas não exatamente na parte de advocacia, mas na parte de pesquisa acadêmica. Ele estava começando o mestrado dele. E eu ajudava nas pesquisas, né? Aí trocava algumas ideias. Eu até, na época, escrevi um artigo, eu publiquei numa obra que ele fez. E ele sempre me estimulou muito nessa vida acadêmica, né? Mas aí, na época, isso foi 2003, 2002, 2003, eu passei num concurso para a AGU, na Procuradoria da Fazenda Nacional, e enfim, assumi, fiquei 3 anos como procurador e nesse meio tempo estudando também para a magistratura federal, que era o meu objetivo. Aí ingressei na magistratura federal em 2007, né, ou seja, já tem 13 anos de estrada já, e sempre quis fazer esse mestrado, né, mas na época eu estava em cidade do interior, né, uma situação que era um pouco que traz uma certa dificuldade para fazer o mestrado, né? Dá para fazer, mas enfim, seria um pouco mais difícil. Aí quando eu consegui chegar em Vitória, né? Ainda como substituto, eu vi essa oportunidade de fazer o mestrado, né? E quando veio, né, o novo Código de Processo Civil, aí que me estimulou mais ainda, né? Já que eu teria que estudar, né? Para, enfim, me inteirar, né, sobre o novo Código de Processo Civil, então poderia fazer um mestrado, né, para fazer um estudo bem mais profundo. E realmente eu fiz isso, né? Entrei em 2016 e fiz o mestrado em Processo Civil na UFES e meu orientador foi justamente o professor Rodrigo Mazei, né? Ah, legal. Enfim. Aí hoje, na verdade, eu voltei para o interior, né, agora como juiz titular e estou na Vara Federal de Colatina. É uma Bacana. vara que tem competência a mista, né? Pega tanto processos cíveis quanto criminais e tem também um juizado especial adjunto, né? Eu estou nessa lida com o juizado especial já há bastante tempo. Ah, sensacional. Queria deixar um abraço aqui também, Marcelo, que eu esqueci de mencionar no início, para Monali, uma Ah, sim. querida de tantos anos, uma querida, viu, que eu admiro muito, uma pessoa muito querida mesmo, viu, Monali? Aqui um grande beijo para você. Marcelo, vamos lá então começar esse bate-papo de hoje. Uhum. E ontem, quando a gente estava conversando, o Marcelo me trouxe uns dados que eu fiquei assim impressionada. Sim. E eu até passei alguns dados para ele, né? Eu falei assim, Marcelo, eu quero muito que você apresente essa rotina da Justiça Federal, porque a gente sabe que tudo lá é eletrônico.
E na justiça estadual, a gente vive outra realidade completamente diferente. E isso, assim, é gritante realmente para quem advoga, né? Até o computador. São tantos sistemas, tantas coisas. Então, eu queria que você começasse, Marcelo, falando para a gente o Juizado Especial Federal em números. O que isso significa no Espírito Santo? Qual é o tamanho do juizado, você como juiz, e também falando um pouco sobre a complexidade, que eu vejo que muitas vezes a gente fala assim, o juizado é coisa pequena, é coisa pequena. Você como julgador, você vê o juizado dessa maneira, né? Não, ou são causas como qualquer outras? Porque isso é um mito que eu acho que a gente tem que acabar com ele, viu? Com certeza, Suelen. O juizado na Justiça Federal assumiu um protagonismo, eu acho que poucas pessoas imaginavam que isso fosse acontecer quando eles foram criados, né? Nós tivemos os juizados estaduais em 95, na Lei 9.099, e os federais demoraram um pouco, né? Só vieram em 2001. Mas de lá para cá, assim, eles tomaram uma dimensão, uma importância muito grande, até pelo alcance social que os juizados propiciam na Justiça Federal, né? Até me chamou a atenção no seu bate-papo ontem, você falou que muitos advogados, assim, eles não têm muita vivência com o juizado especial, tem certo receio, assim, não sabe como funciona, acho que é uma coisa de outro mundo, né? Um terreno, assim, meio um pouco incerto, né? Muito árido, né? Não conhecido. E hoje, assim, os números do juizado especial são números realmente que chamam a atenção, né? Eu estava olhando o Justiça em Números, que é uma publicação anual do CNJ, né? Inclusive, para quem for fazer pesquisa sobre o Poder Judiciário, eu até recomendo consultar esse material. Ele é muito bom e todo ano sai, assim, é uma radiografia, um raio-x do Poder Judiciário, né? Entre várias informações lá, eu busquei sobre o número de varas federais no Brasil, né? E o número são 773 varas federais e 215 juizados especiais federais. Ou seja, 3 vezes menos, assim, até mais ou menos, né? Menos ainda. E aqui no Espírito Santo, em termos de número, né? Busquei esses dados só em relação ao Espírito Santo, para a gente ter uma noção do tamanho do juizado. Isso em 2019, né? Nós tivemos uma distribuição total de todas as varas, né? Capital, interior, juizado ou não juizado, 54 mil processos novos, né? Só em 2019, 54 mil. No total, nós temos 22 varas federais. E um número que é considerável desses 54 mil é de execução fiscal, mais ou menos uns 8 mil, né? Ou seja, se tirar a execução fiscal, que é um processo bem peculiar, né? De cobrança, de dívida, temos 46 mil processos cíveis e criminais, digamos assim, né? E desses 46 mil, 30 mil são do juizado. Ou seja, praticamente 2/3. Né? Se tirar a execução fiscal, 2/3 dos processos são do juizado. E na vara em que eu estou, né, a Federal de Colatina, que é a vara, como eu disse nisso, tem a vara comum, né, e tem o juizado, eu acredito que uns 80% do volume, né, de movimentação lá é de juizado. É muito grande, realmente, o número, né? É claro que um processo na vara comum, você vai pegar uma ação de improbidade, uma ação civil pública, demanda uma atenção, dá um trabalho assim, de 10 processos do juizado, né? Mas o juizado tem essa peculiaridade de número, é um desafio, né? A gente tem que ter uma gestão adequada para poder dar conta desse número, senão a gente acaba sendo engolido pela demanda, né? E sobre os tipos de demanda que a gente recebe, né? Como até falei, dessa projeção social, acaba sendo uma vitrine na Justiça Federal nesse aspecto social. A grande clientela realmente são de segurados da Previdência Social, né? Com o INSS no polo passivo. Acho que o juizado acabou abrindo as portas para esse tipo de cidadão, né? Para buscar uma solução rápida, uma solução célere. Tem muitas demandas realmente em relação ao INSS. Até se eu pegar o número do INSS no Brasil, o número de pedidos administrativos que são feitos anualmente no INSS, daria assim, são milhões de pedidos que são feitos administrativamente, né? Daria mais que a população de muitos países. O INSS é como se fosse um país mesmo, tá? Tão grande que é essa autarquia.
E Eu fico naturalmente imaginando que tem acaba. magistrados que tem uma verdadeira cidade, um verdadeiro país de processo ali, Sim, né? Se a gente for analisar assim, dois sim. terços da demanda da Justiça É muita Federal é coisa. de juizado especial. Assim, pois é. E isso realmente acaba desagando na Justiça Federal, né? Outra clientela também é de clientes da Caixa Econômica, né? Não só clientes correntistas, mas também como cidadãos relacionados a políticas públicas, como o FGTS, enfim, programa Minha Casa Minha Vida, as coisas do tipo, né? E recentemente, né, até acho que é legal a gente ressaltar, é um tema que eu até dei entrevistas recentemente nos jornais locais, nós tivemos uma explosão de demandas relacionadas ao auxílio emergencial, né, que é um tema bem palpitante por conta dessa situação que a gente está vivenciando, né, da pandemia. O governo criou, né, esse auxílio, né, em caráter emergencial para aquelas situações de pessoas em estado de vulnerabilidade social, hipossuficiência, enfim, tem todos os requisitos na lei. E da mesma forma foram milhões de indeferimentos em sede administrativa. E isso certamente ia desaguar como já está vindo para a Justiça Federal, né? E para os juizados federais. E a Justiça Federal, poucas pessoas acho que têm conhecimento disso, mas é bem interessante. Criou um chamado Centro de Inteligência da Justiça Federal. Qual a ideia desse centro de inteligência? É monitorar essas demandas que podem ensejar um certo volume, né, e buscar soluções, orientações, notas técnicas para tentar resolver isso, seja administrativamente ou seja dar uma solução judicial para tentar controlar esse fluxo de demandas, né? Enfim, resumidamente, Porque nesse é uma tema de demanda em emergência, massa, é uma de demanda em fato, né? massa, é uma demanda em massa. Chegaram só no Espírito Santo, assim, em questão de 2 meses, foram mais de 1.000 processos novos, só de auxílio emergencial. E uma situação que, assim, em 13 anos de magistratura eu nunca tinha visto, né? A gente vê pontualmente, assim, situações de muita ansiedade, angústia, até desespero. A pessoa está precisando de um benefício, mas é uma coisa pontual, né? A gente sempre vê isso. Agora, no auxílio emergencial, não. Foi uma coisa, assim, que me chamou a atenção. Muitas pessoas mandando e-mails, assim, desesperadas, pedindo uma solução rápida porque está precisando. Pessoas dizendo falando que iam se acorrentar na frente da Justiça Federal enquanto não houvesse solução, porque isso assim, me chamou a atenção o número de pessoas nessa situação de angústia. E a gente falou, não, a gente tem que dar uma solução, né? A gente aproveita, né, esse rito do juizado, que é um rito mais que busca celeridade e informalidade, né? E a conciliação, né? É importante ressaltar também, né? É um procedimento que prestigia muito a conciliação. A gente fez uma espécie de força-tarefa, né? A gente fez um ajuste procedimental com o ente público, que é a União, para reduzir ainda mais o prazo, né? Para, enfim, eles apresentaram uma manifestação, inclusive para reconhecer o pedido quando fosse o caso. Isso Que foi bem legal, legal. assim. A gente está, inclusive, no meio desse procedimento, já tem vários casos que a gente homologou, né? E foi muito interessante que nesses casos a União se manifestou não pelo aquele acordo de maneira tradicional com a transação, né? Com concessões recíprocas. Ah, eu vou te pagar X%, né? Porque, poxa, uma situação de auxílio emergencial, R$ 600, né? Por mês. A União se mostrou sensível e falou, não, nesses casos procuradores, né? Nesses casos aqui que a gente reconhece, a proposta é de 100%, é de reconhecimento jurídico do pedido para poder Que solucionar legal. o conflito. Foi bem legal, né? Porque é uma questão de sobrevivência também, né, Marcelo? Uhum, E assim, eu acho tão bonito isso, assim, né? Tirando, obviamente, toda a tragédia que está envolvida nesse contexto, de uhum, quando a soma desses esforços realmente desagam no fazer da justiça, né? Isso é assim, justiça, né? Você uhum, conseguir pegar todas essas demandas de pessoas que dependem disso para sobreviver e uhum, conseguir de uma maneira inteligente, de uma maneira conjunta, usando a uhum, tecnologia. Olha como é que isso é assim, incrível, né? Usando a assim, tecnologia, porque a gente chegou num ponto que não dá para ignorar mais a tecnologia, né? E uhum, realmente fazer justiça. Acho que tudo isso que você retratou é exatamente isso, uhum, né? assim. E eu queria pegar um gancho no que você Aham. falou. Eu te interrompi? Você quer Não, falar não, mais alguma pode coisa? prosseguir. Não, talvez só um detalhezinho, né, que essa questão da Claro. justiça social, para aproveitar,
não raro, em audiências mesmo que nós fazemos envolvendo segurados que estão atrás de um benefício, seja de pensão por morte, principalmente aposentadoria, né, aposentadoria por idade, né, enfim, algumas situações em audiência, o INSS mesmo propõe um acordo, né, para concessão do benefício, reconhece, né, e não raro os segurados ficam muito emocionados e choram, porque para eles a questão de receber a aposentadoria não é nem apenas sobre o aspecto financeiro, é a questão da dignidade da pessoa, porque ela passa a ter um status, né? A pessoa, de repente, ela deixa de ser, digamos assim, uma pessoa que é desempregada ou não tem nada, ele passa a ser um aposentado. E isso traz um status social, até de importância para a família, que ela passa a ter uma fonte de renda. Isso é uma coisa que é muito tocante no juizado e que a gente vê isso no dia a dia. Muito legal. Então, eu vou inverter a pergunta que eu ia fazer, Sim. Marcelo, para aproveitar melhor ainda esse gancho. A gente tem alguns princípios que norteiam, né, os juizados especiais. Isso. Tem formalidade, celeridade, e eu vejo, eu sou assim, eu sou entusiasta mesmo do juizado especial. Eu acho que ele tem que ser utilizado mesmo, sabe? Os enunciados, as legislações, elas estão aí para isso. Não é, se não der certo, faz no juizado. Eu acho que muito pelo contrário, a gente tem que fazer o que a gente acredita. É igual notificação extrajudicial. Mas eu vou fazer só para tentar. Falei assim, meu amigo, ou você faz aquilo ali para dar certo, para você iniciar uma negociação, ou você não faz. A gente precisa acreditar verdadeiramente. E aí, quando você falou dessa questão desse aspecto social, né, dessas decisões, e eu queria muito saber a sua opinião. Você como magistrado, né, que atua no Juizado Especial Federal, como que você vê esses princípios, ou como você encara eles, o princípio da informalidade e da celeridade no juizado? Porque tem muita gente, vou falar um português aqui bem claro, né, Marcelo? Fala assim, a juizada é bagunça, cada um faz de um jeito e tal. Eu falo assim, gente, calma aí. A informalidade e a celeridade, ela dá uma abertura ao juízo, né? E aí você consegue adequar isso à realidade do seu juizado, é óbvio. Porque isso vai depender de quantidade de processos, de tecnologia, de servidores, tudo isso. E tem coisa que você começa a fazer de um jeito, dá super certo e aquilo vai proliferando também. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre os princípios do juizado, sabe? Informalidade, celeridade, julgamento de causas complexas. Qual a visão que você tem desses princípios no juizado enquanto julgador? Sim. Pois é, esses princípios realmente são os princípios norteadores do juizado. Eu encaro como uma forma de simplificação procedimental, né? Você desburocratizar o procedimento sem prejuízo da segurança jurídica, né? Eu acho que isso que é importante, né? Você não pode fazer, não é que você vai fazer negócio de qualquer jeito. Você tem que buscar resguardar a segurança jurídica, resguardar o procedimento contraditório, né, das partes, até para que o processo corra da maneira devida, né, respeitar o devido processo legal. Mas você consegue conciliar isso tudo com uma simplificação do procedimento, tornar ele mais singelo, né, mais fácil o caminhar, né, o andamento do procedimento, para você chegar no resultado, né? Isso se faz, por exemplo, com... a própria lei prevê a dispensa de você fazer um relatório, né, na sentença, porque agiliza muito, inclusive facilita até quando é o caso de você dar sentença em audiência, né, você faz uma fundamentação bem simplificada, né, e a turma recursal, né, está previsto lá, é possível a turma recursal julgar só fazendo remissão ao fundamento da sentença, ao invés de repetir o que foi dito na sentença com outras palavras para dizer que não copiou, entendeu? Uma coisa assim que, poxa, se a turma reconhece, de repente o próprio juiz seguiu o entendimento da turma, então, vamos manter a sentença pelos próprios fundamentos, enfim. Isso, assim, claro, se tiver um fundamento que não foi apreciado, né, no recurso, claro que até por questão devido ao processo legal tem que ser apreciado, mas se todos os fundamentos do recurso estão considerados na sentença, não tem sentido você... enfim, revisar isso tudo, né? Falar o que já está na sentença em outras palavas, né? E isso até na sustentação oral. Sim, exato. Porque às vezes quando a gente vai fazer sustentação oral, fala assim, excelências, pelo princípio da celeridade, se for provido recurso, eu não faço sustentação. É muito comum isso. Exato, claro. E tem gente que fica assim, mas que isso? Eu falo, mas não é célere? Sim, pois é.
Uma outra situação, inclusive, que para você ver essa questão da simplificação procedimental. A gente pega alguns casos envolvendo, alguns não são muitos, pensão por morte, em que há mais de um dependente. E aí, por exemplo, um filho que recebe a pensão, a morte do pai, e uma companheira, não era esposa, era companheira que ingressa com a ação para reconhecer a união estável e receber, né, o benefício, né? Bom, via de regra, o dependente que está recebendo o benefício, ele é interessado, porque ele vai sofrer um prejuízo. Se ingressar outro dependente, vai diminuir a cota, né? Vai ter que dividir. E você tem que colocar no polo passivo, né? Em alguns casos, você percebe o seguinte, que eu tenho um caso recente, em que o advogado da autora era o mesmo advogado do réu. E isso, a rigor, não pode, porque o advogado não pode atuar nos dois polos ao mesmo tempo, não pode atuar para o autor e para o réu. Né? Mas a gente vê que aquela situação era o quê? Era, na verdade, a autora era mãe do filho, que muitas vezes não é. Muitas vezes é um filho de outro relacionamento, com uma companheira e tal, enfim, aí realmente é uma situação um pouco mais delicada. Mas na situação, né, que era o réu morava com a mãe autora, né? Aí você resolve isso na hora, você ou transfere para o polo ativo ou exclui, mas você não vai ficar assim, ah, não, que não pode, você tem que constituir um novo advogado para representar o interesse daquele É uma menor, que você vê que não decisão tem para conflito de gravar. interesses, né? Aí, assim, não faz sentido você ficar com esse tipo de formalidade que só vai atrasar o procedimento, né? Enfim, Perfeito, são essas situações do juizado que a gente acaba agilizando mesmo o procedimento. Entendeu? perfeito. Marcelo, eu Hum, acho que a questão que mais tem dúvidas quando a gente fala de juizado especial federal é quando a gente fala de competência absoluta da Justiça Federal, uhum, postulação. Porque as pessoas, tem muita gente que fala assim, nós como advogados, falam assim, ah, não, esse processo ele tem que ser ajuizado na Justiça Federal, porque tem a Caixa Econômica, por exemplo. Aí a pessoa fala uhum, assim, mas tem a construtora, tem o uhum, banco, né? isso Eles não aí. são entes públicos, tem nada a ver com a Justiça Federal, né? E Aham. aí, como eu queria que você explicasse pra gente, né? Eu vi que tem muitas pessoas aqui que não são advogados e advogados, acho isso muito legal. É, E né? porque quando a gente fala de competência absoluta, quando a gente fala de postulação na Justiça Federal, como que é essa atração da competência e principalmente, que aí agora eu vou usar do seu mestrado em Direito para Uhum. explicar para a gente, quando tem uma sentença instintiva em relação à Caixa Econômica e eu tenho um Uhum. banco, eu tenho uma construtora. Como é que fica esse processo na Justiça Federal? Ele fica lá, ele fica vagando no ar, ele volta para a Justiça Estadual. Qual é a situação desse processo? Eu acho que todas as Uhum. dúvidas que eu recebi era exclusivamente Nossa, sobre isso. entendi. Pois então, rapidamente, né, o Juizado Federal tem competência para causas até 60 salários mínimos, né, envolvendo entes públicos federais, conforme competência da Justiça Federal na Constituição. Ou seja, precisa ter realmente algum ente federal que atraia a competência da Justiça Federal. E o ente federal tem que estar sempre no polo passivo, ou seja, os entes públicos não podem demandar como autores no juizado, né? Só pessoas físicas, microempresas, apenas de pequeno porte, enfim, só realmente o cidadão e algumas empresas, né, de pequeno porte. E algumas situações, né, a gente vê que há litisconsórcio, né? As pessoas entram com a demanda contra um ente público e contra algum ente privado, né? E isso enseja essa discussão processual sobre a competência, como que vai ser, legitimidade. E, enfim, essa é uma situação em que, se o ente público for legítimo, né, se tiver legitimidade, naturalmente o juiz federal, né, o juizado vai ser competente para apreciar a demanda, inclusive em face do ente privado, né? Mas se aquela situação colocada no inicial, já de pronto, de plano, você constatar que o ente público não tem legitimidade, né? No meu entender, o melhor caminho, a melhor solução, que vem sendo adotada, inclusive, é você proferir uma decisão
reconhecendo a ilegitimidade daquele ente público, né, do ente federal, a legitimidade passiva, excluir da demanda e deixar só o ente privado e, nessa mesma decisão, você já declinar a competência para a justiça estadual. Um exemplo que acontece assim com certa frequência: demandas de responsabilidade civil por danos materiais e morais por conta de atraso na entrega de obra ou vícios na construção de algum imóvel. As pessoas entram contra a Caixa e contra a construtora, né? Enfim, como é que fica essa situação? A Caixa é legítima ou não é? Aí depende. Porque a Caixa ela pode atuar de duas formas nessa situação de financiamento imobiliário. Ela pode atuar meramente como agente financeiro, como qualquer outro banco, que vai simplesmente só emprestar o dinheiro, o financiamento, fazer o mútuo. Ou ela pode entrar como um agente de promoção de alguma política pública federal de moradia, como é o caso da Minha Casa Minha Vida, em que a Caixa tem aquela participação direta no projeto, ela se responsabiliza, né, pela escolha da construtora, pela execução do projeto. Aí são duas situações distintas, né? E muitas vezes as pessoas ingressam sempre, coloca a Caixa Econômica e joga lá no juizado, né, sem se atentar para essa peculiaridade jurídica. Enfim, se a gente olhar de pronto que a Caixa, em um determinado caso, ela só entrou com financiamento, só estou te dando dinheiro para você financiar seu imóvel, né? A única obrigação dela é emprestar o dinheiro, né? Se tem algum problema na construção, atraso, vício na obra, isso não, a Caixa não tem legitimidade. Então, nesses casos, você exclui a Caixa, mantém só a construtora, enfim, quem tiver lá a legitimidade para responder pelos vícios e remete para a Justiça Estadual. O que confunde é que muitas vezes no contrato há a previsão, né, da Caixa de fiscalização da obra. Mas, na verdade, essa fiscalização, nesses casos de financiamento... A liberação das parcelas, né? Exato. Porque a Caixa tem interesse no imóvel, que é a garantia dela. Ela tem uma hipoteca, ela tem um direito real. Então, ela vai fiscalizar não o interesse do mutuário, né? Mas o interesse dela mesmo, porque o bem está dado garantia, então ela tem interesse, mas ela não se responsabiliza se tem algum problema, né? Mas naquelas outras situações em que a Caixa está como um agente promotor de uma política pública de moradia, aí ela é legítima. O que não quer dizer que ela vai ser responsável. Aí já é uma questão de discussão de mérito, ou seja, você reconhece a legitimidade da Caixa, o processo prossegue no Juizado Especial Federal e, enfim, vai ver se a Caixa realmente vai ser responsável por aqueles casos, por aquela situação ou não. Aí já é uma questão mesmo de mérito. Perfeito. Quando a gente fala de alienação fiduciária, você tem um sócio ali, né? Exatamente. Né? E é isso que as pessoas confundem às vezes. Tipo assim, gente, a Caixa, ou outros bancos também, como o Banco do Brasil, mas aí já não seria competência da Justiça Federal, né? Sim. Ele não exige a averbação do ABITS, da convenção de condomínio, de CND de INSS, porque ele é legal, não. É porque ele quer pegar o bem mesmo. Exatamente. Se você parar de pagar. É o interesse então, financeiro dele, né? Exatamente. E a maior parcela do financiamento, ela é entregue, né, à construtora no final. Então, é exatamente por isso que ela faz o acompanhamento da obra, né? E aí, dentro desse contexto, Marcelo, eu queria te fazer outra pergunta, que são duas situações que trouxeram para mim, que a gente conversou um pouco ontem a respeito, né? Ficou bem claro que você falou, ok, a Caixa não é legítima, você como julgador viu que a Caixa não tem nenhuma responsabilidade sobre aquela demanda. E essa remessa que você fala é realmente remeter para a Justiça Estadual ou é extinguir o processo e eu preciso ajuizar novamente? Essa é a primeira pergunta. Essa é uma pergunta muito boa. Que, na verdade, essa é uma solução que não há uma uniformidade, né? O CPC tem um artigo lá que ele prevê a remessa, né? Mas há muitos juízes que entendem ajuizado, informalidade, celeridade, é o caso de extinção, né? Não remeter. No meu ponto de vista, eu entendo que a melhor solução é a remessa, né? Inclusive, o nosso sistema, como ele é digital, você pode simplesmente fazer um PDF, né? Exporta um PDF e manda por e-mail.
né? Aí para a justiça competente. Se competente vai pegar esse e-mail, esse PDF. Se eles tiverem um sistema eletrônico, já aproveita, se não imprime, enfim, dá um andamento, né? E a gente faz muito isso, a gente recebe muitas demandas em relação a benefício previdenciário acidentário. O que são essas causas, né? São situações, né, que envolvem concessão de benefício previdenciário que o fato gerador foi um acidente de trabalho. A pessoa tem uma incapacidade por causa de um acidente de trabalho ou uma doença profissional, né, uma doença ocupacional, que se diz, né? E embora essas demandas sejam contra o INSS, que é o ente que vai conceder ou não o benefício, essas demandas são na justiça estadual. Então, tem uma exceção específica na Constituição que fala que as causas acidentárias, que são essas que envolvem, né, acidente de trabalho, são na justiça estadual. A gente recebe, então, muitas demandas, né, porque a pessoa, INSS joga na Justiça Federal. A gente recebe lá, a gente fala, não, essa causa aqui é acidentária, né, que a origem é um acidente de trabalho, é uma doença ocupacional. A gente declara a incompetência da Justiça Federal, mantém o INSS, que ele é o legítimo passivo, e remete o processo para a Justiça Estadual. E isso, né, essa questão da remessa, muitas vezes até por uma questão de justiça. Eu mesmo vivenciei um caso particular como cidadão jurisdicionado, em que eu havia ingressado com uma ação, isso foi em Brasília, né, e depois de muito tempo tramitando isso no Juizado Especial Federal, houve uma sentença extintiva por incompetência. E não houve remessa. E, na verdade, assim, seria a remessa para uma vara federal, não é nem para estadual, ou seja, no mesmo prédio, no mesmo sistema, houve extinção. E isso, assim, causa um transtorno muito grande do jurisdicionado, né? Porque eu até depois consegui anular essa sentença na turma e manteve a competência do juizado. Mas se eu não conseguisse essa anulação, isso geraria um transtorno, porque eu teria não só que começar tudo de novo na vara federal comum, como também abrir toda uma discussão sobre a prescrição. Porque depois de muito tempo, né, a nova ação, e a pessoa, teve prescrição, porque teve esse tempo todo, eu ia ter que dizer, não, mas eu já tinha entrado com uma ação, interrompeu a prescrição e tal. Enfim, quando você faz essa remessa, você evita esse tipo de problema, né, esse tipo de discussão que é totalmente desnecessária, só vai alongar o procedimento. Perfeita a sua colocação. Tem uma discussão também que está muito em voga, Marcelo, na estadual, não sei se isso chegou na federal ainda, né? Porque, embora seja tudo o contexto do Poder Judiciário, tem muitos microsistemas, né? As pessoas falam, o juizado especial é um microsistema, não se comunica, tem legislação própria. E a gente tem enfrentado bastante, uma jurisprudência que veio do Distrito Federal, inclusive, que fala o seguinte, que pode-se aplicar conexão entre processos na vara civil e no juizado especial, e para fixação de competência. Isso é muito grave, porque o que eu observo, né? Eu já passei por uma situação dessa e eu fiz exatamente esse mesmo apontamento que você fez. Falei assim, olha, eu consigo remeter? Não. Na estadual, não consigo remeter, porque há um entendimento que são sistemas diferentes, que são legislações diferentes. Nem o CPC, o Mazei falou muito claramente sobre isso, nem o CPC eu consigo aplicar todo no juizado especial, e nem a legislação do juizado especial eu consigo aplicar lá. Então, assim, a falta de unidade, de uniformidade, faz com que essas questões aconteçam. Por exemplo, de eu extinguir um processo no juizado especial, porque existe um processo já extinto, por exemplo, na vara civil, mas que não tem a conexão. Não tem conexão. E, assim, como é que eu vou fazer conexão com o processo extinto também, né? Então, assim, são muitas regras processuais que é muito difícil, às vezes, da gente concatenar na prática, né? Porque, na teoria, o procedimento é maravilhoso. E quando você une... E eu concordo muito com você, sabe? Essa questão da remessa e tudo mais. O que puder fazer para o jurisdicionado é muito importante, porque a gente fica a gente sente uma sensação de impotência e a parte muito mais, porque nós da comunidade jurídica a gente consegue entender ainda, fala assim, o juiz não é competente para isso. Só que quando você fala isso para uma parte, depois de 3 anos de processo, ele vai falar assim, eu vou fazer tudo de novo. É difícil. Então, a tecnologia, essas questões procedimentais, elas precisam cada vez mais serem utilizadas
é uma medida de provimento da justiça mesmo, né? Quando você remete, não extingue, eu acho que você está fazendo justiça. Com Tipo assim, certeza. olha, eu entendo que não, mas eu vou mandar para quem vai resolver. Sabe? Sim, sim, Seria bem isso mesmo. E uma sim. outra pergunta que eu teria para te fazer em relação a isso é o seguinte: duas questões. Tem a Caixa e tem uma construtora ou algum outro banco, por exemplo. Uhum, Fiz acordo com a Caixa, mas eu quero que esse processo continue enquanto ao ente privado para uma decisão quanto a dano moral, por exemplo. uhum, Como que é isso? É tranquilo? É pacífico? Continua perfeitamente? Ou se eu já tive um julgamento parcial de mérito, por exemplo, uhum. quanto a Caixa encerra ali Eu a sei. competência da Justiça Federal? Sim, pois é. É, Nós temos algumas demandas que envolvem a Caixa e alguma outra pessoa jurídica, né, no polo passivo. E é interessante que a gente tem a Caixa Econômica Federal tem uma política de conciliação bem avançada, né? Inclusive, por coincidência, eu sou também o juiz coordenador da conciliação aqui no Espírito Santo, na Justiça Que Federal. legal. Estou à frente dessa linha, né, de resolução consensual de conflitos. E eu estava até conversando com os advogados da Caixa, que eles falaram que a Caixa viu que a conciliação, né, a solução, ela é muito vantajosa para o ente público por conta você ficar mantendo processos pendentes gera um custo. E você não fazer acordos em casos que são evidentes, né, que a Caixa errou, você gera um prejuízo à imagem da instituição. Eu achei isso muito interessante, porque ele falou que não adianta eles gastarem milhões de reais fazendo publicidade, marketing para Neurociência do consumo. exatamente, né? Você Para está melhorar a imagem. investindo e todo ano está como o banco que mais tem Exato. ações judiciais. Pois Perfeito. é, isso aí é. E você pensa, realmente, você como consumidor, você entra numa situação de conflito com um determinado fornecedor, e aquele fornecedor se mostra totalmente sensível, faz um acordo, não precisa pagar 100%, enfim, mas faz um acordo que você sai satisfeito e Te resolve, ouviu, né? você fica assim, poxa, legal, vou voltar a fazer negócio com aquele fornecedor, porque se tiver problema, eu vi que eles têm uma política conciliatória. Agora, se for outro fornecedor que fica embarreirando, litigando, entrando com recurso, você já toma uma certa ojeriza, né? Uma repulsa. Mas voltando ao tema da pergunta, a Caixa tem essa política, mas algumas outras pessoas jurídicas que estão lá no polo passivo com a Caixa, não. A gente, então, a gente faz, né, a audiência de conciliação e a Caixa se propõe a fazer acordo em um determinado ponto e o outro legitimado, né, o outro réu, o requerido, não se coloca disposto a fazer nenhum acordo. E o que a gente faz, então, nesses casos? Bom, se a Caixa propôs um acordo e o juiz homologou, então quer dizer que ele se considerou competente para julgar aquele caso, né? A gente dá uma decisão de mérito em relação à Caixa, homologando o acordo, e não é a sentença, porque você não vai extinguir o processo, dá uma decisão extinguindo só em relação à Caixa. Mas como você se deu competente, então o processo vai continuar apenas contra aquele ente privado, né, que, enfim, não aceitou o acordo, né, e eventualmente tem uma pendência, algum pedido que a pessoa ainda tenha interesse, né, como um dano moral, um dano material, que não foi absorvido, né, naquele acordo, que é de legitimidade, né, é de responsabilidade do outro ente, então o processo vai prosseguir naturalmente para julgamento de mérito contra o outro réu que não fez o acordo. Essa é a solução que a gente tem adotado. Perfeito. Eu estou acompanhando os tópicos aqui, Marcelo, que a gente enumerou ontem. Estou vendo que a gente já falou sobre muita coisa, viu? Sim. Olha o Felipe aqui falando, Marcelo, grande amigo de longa data. Olha que legal. Ah, que bacana. Muito feliz de ver você fazendo sucesso. Que legal. Marcelo, uma outra questão que eu gostaria de abordar com você, rapidamente. Sim. Que é a produção de provas no juizado especial, a nulidade de algibeira. Eu gosto muito de falar sobre ela, porque tem gente que fala assim, esquece isso, a STJ já pacificou e tudo mais. Eu falo assim, mas você apresenta todas as suas provas na sua primeira oportunidade, você fica guardando aquela na manga.
Ah, mas não é tudo, né? Eu falei, então você não concorda com o STJ, né? Porque é exatamente isso. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a produção de provas, né? E isso acaba remetendo aos princípios norteadores do juizado especial, né? Uhum, Quais são as provas? Como que eu produzo provas em um rito que é célere, uhum, informal e que dá ênfase à oralidade? Como é que isso é aí. isso no juizado especial? Pois então, essa situação de prova é um ponto muito importante no juizado, porque a gente discute muita matéria de fato, né? Já se foi a época que a gente tinha aquelas ações em massa que era só questão de direito, que você pacificava a tese e fazia a sentença padronizada para julgar vários casos. Atualmente não, é impressionante a quantidade de demandas que envolvem, assim, embora as questões de direito sejam muito repetidas, né, sempre as mesmas, mas tem muita matéria de fato controvertida e você precisa então fazer uma produção de prova, né? E a própria lei do juizado, né, prevê, né, que o juizado é competente para anulação de atos de natureza previdenciária. E muitos atos de natureza previdenciária, a controvérsia é sobre matéria de fato. E a gente precisa, então, fazer uma produção de prova. Ou seja, a gente precisa fazer uma perícia. Né? E, enfim, nós temos uma fase de produção de provas no juizado, que é uma fase bem flexível, depois eu até posso falar um pouco sobre isso, em que a gente faz perícias para resolver essas questões de fato. Quais as principais perícias que a gente faz no juizado? Perícia médica, a gente tem toda uma sistematização já para fazer perícia médica, porque em temas envolvendo benefício por incapacidade, nós temos algumas discussões jurídicas sobre como a manutenção da qualidade de segurado, carência, mas também tem discussão sobre a existência ou não de incapacidade laborativa. E para isso o juiz precisa contar com o auxílio de um profissional, que é o médico, né? O médico vai fazer a perícia, né? Porque de um lado teve um médico perito do INSS que analisou e falou, não, esse caso aqui não tem capacidade. E tem o médico particular, né, que acompanha, faz o tratamento do segurado, que fala, não, o paciente aqui está incapaz por tanto tempo, ou de maneira indefinida. Aí, enfim, nessas posições contrárias, tem que vir um perito, né, que vai, enfim, dar a posição dele até para orientar o julgamento do juiz. Né? Em outra situação de perícia também, a perícia socioeconômica. É bem interessante isso, que é necessária nos casos de benefício de prestação continuada, né? O famoso LOAS, né? A gente chama de LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Ciência Social, mas o nome é benefício de prestação continuada, que é concedido àquelas pessoas numa situação de miserabilidade. E o INSS fala, não, aqui não tem situação de miserabilidade. Né? A gente precisa, então, fazer uma perícia socioeconômica para avaliar a real situação de determinado núcleo, do núcleo familiar do requerente, né, da pessoa que está pedindo esse benefício. E a gente, em muitos casos, a gente nomeia um assistente social que vai lá, vai fazer entrevista, vai pegar, vai tirar fotos, é bem legal, tira fotos da residência, vai ver a situação, faz todo um relato do bairro, a situação do bairro, da residência, as despesas, o grupo familiar, o que cada um faz, todo um relato. E algumas situações a gente faz essa diligência por oficial de justiça mesmo, né? A gente expede um mandado de verificação social, o oficial de justiça faz, a gente tira a foto, né? Faz essa entrevista, algumas perguntas, e a gente consegue produzir essa prova. E além da prova pericial, a gente também tem a prova testemunhal, que é muito importante também. Né? A gente tem muitas audiências de juizado, né? Principalmente para comprovação de tempo de trabalho, seja urbano ou seja rural, união estável. Até comentava com você ontem, né, que pessoas acham que a Justiça Federal não tem discussão de direito de família, né, que você vai, para quem não gosta, né, você vai conseguir ficar afastado disso, mas a gente tem bastante discussão a respeito de direito de família em casos de pensão por morte. E, inclusive, em alguns casos, assim, com um conflito bem intenso de disputa por pensionistas, né? Tem uma pessoa que se diz ex-companheira litigando para receber em face de da ex-esposa, né? E fala, não, já estava separada da esposa, não convivia comigo, enfim. Aí precisa de prova testemunhal, né? Para poder entender a dinâmica daquela situação familiar.
E perfeita a sua colocação, porque a maioria das pessoas acha que a Justiça Federal julga INSS e Caixa Econômica. Pois é. A gente tem essa mania, né, de colocar as coisas dentro das caixas, mas não é assim que funciona, né? Como eu disse, falta a caixa e sobra pessoas, não pode ser assim. Não, e é legal que você comentou esse ponto, que esses casos que envolvem o INSS, o INSS fala, ó, pra mim tanto faz. O valor que eu vou pagar é X. Se eu vou pagar quem tá brigando X, é vocês. 50% de X para ela e 50% de X para outra, para mim tanto faz. Ele tem que participar, né? Porque, enfim, acaba atingindo ele, mas economicamente, o INSS, assim, não faz tanta diferença. Você vai pagar a mesma coisa, né? Você vai dividir para um ou outro, assim, fica mais a disputa entre dois pretensos dependentes, né? E uma peculiaridade até que remete a essa informalidade do juizado é uma boa prática que a gente já adota há bastante tempo, né? Não aqui no Espírito Santo especificamente, mas no Brasil inteiro, de inversão do procedimento. Por quê? A gente percebeu o seguinte, se a gente fosse seguir o procedimento normal, né, de você, a postulação, você manda a citação, o INSS responder e depois fazer uma perícia, uma prova pericial, você acaba atrasando muito o procedimento. Porque você depois tem que abrir isso para o INSS, manifestar. O que a gente começou a fazer? A gente começou a trazer essa prova pericial para o começo do procedimento, ou seja, a parte entra com a ação, a gente já faz a prova pericial. Por quê? A gente já cita o INSS já vai se manifestar sobre a prova, inclusive para propor acordo, se for o caso. Perfeito. E atualmente isso é previsto no CPC, você pode fazer a produção de provas visando a solução consensual, mas é uma solução que o juizado já adotava dentro dessa informalidade com a segurança jurídica para você acelerar o procedimento, é uma coisa que funciona muito bem. É o que a gente vê muito também em relação às audiências, né? Por que tem dia de conciliação, né? Instrução e tal? Assim, depende muito de como funciona ali. Sim. Porque tem coisa que realmente funciona daquele jeito, tem coisa que realmente não funciona daquele jeito. Marcelo, a gente está chegando nos últimos 10 minutos. Sim. Queria que a gente tivesse mais tempo. Pois porque passa muito rápido, né? Muito rápido, né? Mas olha, a gente já conversou sobre muita coisa. Para finalizar, pessoal, a gente tinha conversado ontem de falar sobre essa questão dos recursos, que são bem diferentes. Mas, Marcelo, vou deixar aqui o meu convite para a gente fazer uma outra live posteriormente, porque é um assunto tão denso, essa questão dos recursos, que eu acho que merece ser tratada de uma maneira diferente. E para finalizar... tinha aquela questão da nulidade de algibeira que a gente não falou. É verdade. Que ficou, né, falar rapidamente, né, a situação que a pessoa, né, é um nome que foi cunhado pelo STJ, né, que a parte permanece em silêncio, né, aguarda o momento oportuno para alegar uma nulidade, né? Fala que isso é contrário à boa-fé. Guardar a prova na manga, né? Pois é. Isso realmente é uma situação que a gente costuma rejeitar, né? Mas alguns casos que são muito peculiares no juizado, que envolvem essa questão da prova que apareceu. Muitos dos nossos, da clientela, dos gestionados, são pessoas muito humildes, são pessoas, assim, do meio rural, muitas pessoas analfabetas. E pelo juiz postulante também, né, Marcelo? Sim, também tem isso. A pessoa está sem advogado, está por conta própria. E acontece, não raro, em audiência, a pessoa trazer uma prova super importante, que já era para ter apresentado na instância administrativa ou no começo. Né? E você vê assim que não teve a má-fé. A pessoa, eu achei. Você vê que aquele documento já bem prejudicado, assim, bem antigo mesmo, né? Um papelzinho lá, uma carteira que mostra que ele é filiado ao Sindicato Rural em 1970, 1980. E você vê que a pessoa não estava escondendo a prova, até porque não tinha motivo, né, de esconder uma prova que seria favorável. Né? E a gente costuma flexibilizar, não. A gente vê que... E o advogado mesmo fala, o cliente não apresentou agora, né, trouxe agora. E você vê que a pessoa sem instrução é uma pessoa humilde, né? Você tem que ter uma certa... reflexão social, né, sobre a necessidade de você prestar a justiça de maneira adequada, né, você admitir então aquela prova, né, e senão você vai acabar, enfim, negando o direito em desfavor de uma pessoa que, enfim, teria o direito ao benefício, né? Sim. Até porque o julgamento também, os julgamentos, né, do STJ em relação à nulidade de algibeira
fala muito sobre a má-fé, né? De você se Uhum. aproveitar Exatamente. daquela prova para suscitar a nulidade em seu benefício, né? Você É, tá vendo uma nulidade ali, você deixa ela ir, aí quando a decisão é desfavorável, você tá nulo exato. desde lá de trás. Eu assim, Aí pô, não meu dá, né? amigo. Como diz um amigo meu, gosta muito de futebol, né? É você pedir o pênalti depois do apito final. Não dá, Pois é, por né? aí Aí mesmo. É não dá. boa, boa analogia. Marcelo, para a gente Sim. finalizar, nossa, está sendo incrível essa live, de verdade. Tá muito Tem boa, várias gostamos pessoas bastante falando, também, olha muito que bom. aula, muito legal. Eu queria que você falasse mais uma coisa para a gente, que é o seguinte. Eu tenho conversado bastante aqui, até produzi um e-book Uhum, sobre com algumas dicas, né? Eu gosto muito dessa parte de legal design, de trazer as imagens, de trazer as provas para as petições. Eu falo muito sobre convencimento, né? uhum, E conversando com você hoje, conversando com o magistrado, né? Até ontem eu te falei isso. Eu falei assim, gente, o convencimento ele é dos dois lados. A advocacia a gente convence do endereçamento até a assinatura. E como uhum, você disse perfeitamente, né? Muitas vezes o que diferencia o processo são os fatos, de uhum. fato. Por quê? Eu não tenho que ficar ali falando, juiz, você sabia que o artigo tal fala isso? Bom, eu me formei em direito, você também. Eu presumo que a gente Não sabe isso, sei. né? Mas tem Uhum, uma coisa que você não sabe, que eu preciso te contar, que são os fatos. Você não tem como. A única maneira de eu levar esse convencimento ao julgador é apresentando aqueles fatos de uma maneira interessante, de uma maneira que realmente convença. E uhum, vocês, magistrados, também têm esse poder de convencimento. Porque quando vocês decidem sim ou não, vocês também precisam fundamentar. E a fundamentação nada mais é do que o convencimento também, né? uhum. Eu sei. Então eu queria, para a gente finalizar, a gente tem 5 minutinhos aqui, que você falasse um pouco sobre qual o seu pensamento, o que você vê, né, dessa questão de convencimento, de peticionamento do juizado. E agora eu vou te colocar numa situação que é a seguinte: quantidade de página, Marcelo. Eu sei. Quando a gente fala de juizado especial, qual é a visão sobre isso? Assim, né? A gente precisa escrevendo que se convence? Ou tem Pois é. outros métodos, tem outras coisas? Uhum, exatamente. É um ponto muito importante, Suelen. Essa tradição, né, de jurídica nossa, de escrever muito, né, de petições longas, eu acho que é uma coisa que realmente precisa ser superada, principalmente transcrição de doutrina e jurisprudência, várias jurisprudências longas, entendeu? Eu acho que o importante é você fazer remissão, de repente, a um precedente, né? Se você for discutir, talvez, algum precedente, você pode até exaurir mais um pouco, mas, via de regra, assim, matérias de direito que já são, assim, bem conhecidas, né, da prática do forense, né, determinada matéria, é totalmente necessário você ficar fazendo citação doutrinária, citando autor, por exemplo, juizado, previdenciário, ou mesmo consumidor, entendeu? Ficar citando lei. Na verdade, você faz a remissão. E o que é importante para o juiz, nesses casos, é você fazer o histórico dos fatos de maneira bem clara e compreensível. E com o O que apontamento aquele das caso é provas. diferente, né? Exato. E com o apontamento das provas. Ó, o fato é tal, você fazer a narrativa, porque é isso que o juiz vai procurar. Né? Numa demanda envolvendo benefício previdenciário, lá para concessão de aposentadoria rural. O juiz não vai querer saber do histórico legislativo sobre o benefício de aposentadoria por idade rural do agricultor. Né? Jurisprudência a respeito do tema. Ele quer saber, vem cá, onde que aquela pessoa trabalhou, com quem, quando, quais são as provas. É isso que o juiz quer saber, é isso que é importante apontar. E um instrumento interessante que alguns advogados estão utilizando, está bem incipiente, mas eu achei bem interessante, inclusive esse tema que está falando de legal design, de tecnologia, é o seguinte, eles colocam um QR Code no começo da petição, já viu isso? A Em gente que eles usa. gravam um videozinho bem legal, gravam um videozinho como se fosse um É despacho do legal. juiz. E sim! Você chega, O bom advogado grava, dia, né? Exato, grava um excelência, aqui é a vídeo. Sueli, Isso é bem queria legal. despachar essa situação. Eu acho que a Isso é bem internet, a interessante. tecnologia, ela tá aí para isso. A gente tem que parar de achar que todo mundo vai ser substituído, né? Uhum. Todo mundo vai ser substituído, só vai ter robô. Gente, calma, né? Tem algo aqui dentro que o robô não faz. Então, a Sim, tecnologia, com ela tá certeza. aí exatamente para trazer aqueles números que você trouxe lá no início, que de Uhum. 46 mil ações ajuizadas, 30 são do juizado especial. É Sim, para isso que a tecnologia serve, né? Para a gente exato. colocar mais esforço, mais demanda, mais pessoal onde precisa. Uhum.
né? Exato. Achei fantástico. Marcelo, queria te agradecer muito. A gente tem 2 minutos. Tem alguma coisa que a gente não falou? Assim, a gente teria muita mais coisas para falar. Já fica Muito, aqui o meu bastante, convite. né? A gente É, vai voltar com para falar sobre o certeza. sistema recursal do Juizado Especial Federal, que é bem diferente. Mas É bem deixo aqui o complexo, bem espaço interessante. Isso aberto aí. para você finalizar. Queria te Uhum. agradecer muito, tá? Admiro muito seu trabalho, admiro muito sua pessoa. Eu Obrigado, acho Célia. É que a recíproco. gente vê pessoas que realmente querem fazer a justiça de uma maneira Uhum. diferente, sabe? Isso Eu acho que aí. isso é muito importante, porque isso mostra o valor da comunidade jurídica, Uhum. né? Isso De, aí. de como que a gente vê isso, de como a gente visualiza isso. E eu Uhum. fico muito feliz. É mais um feliz encontro, né? O Isso aí. Mazei falou, Suelen, vai ser incrível, já tenho certeza pelo nome. E Isso aí. aqui, estando na live, eu tô vendo que realmente foi incrível mesmo. Queria te Isso aí. agradecer. E você tem aqui os nossos 2 minutos finais para Tá agradecer. certo. Mais alguma coisa que você queira falar, Isso pode ficar à aí. vontade. Falar que, na verdade, eu sou um grande entusiasta de juizados especiais federais, de juizados especiais de maneira geral. Eu acho que realmente é uma porta de acesso à justiça muito eficiente. Uma coisa que traz uma satisfação muito grande para um julgador é arquivar processos que chegaram ao fim. E isso a gente vê Ah, que muito no legal. juizado, com fim com resultado positivo. Né? Não é com fim de extinção sem resolução do mérito, mas com resolução do mérito que vai entrega integral da prestação jurisdicional. Né? Isso é uma Perfeito. satisfação para os advogados também, com certeza. E isso assim, é muito bom no juizado, porque você pega o processo do começo, você vê o processo sendo julgado, voltando do recurso, você fazendo o cumprimento da sentença e arquivando. Isso aí eu acho sensacional. Isso assim realmente mostra o quão eficiente é o juizado especial. E isso é bom para o advogado porque é um nicho, né, profissional que traz um retorno rápido. Você consegue rodar muitos processos, né? E eu vejo assim que não são muitos advogados que atuam em juizados, são sempre os mesmos, né? De repente até uma sugestão, né? É procurar conhecer, né? Porque é um interessante campo profissional para a atuação dos Sim. advogados, né? E, enfim, eu agradeço o convite, né? É uma conversa muito, muito boa, muito positiva, tratar da experiência no juizado especial. E, enfim, fica nessa a bola levantada para em outra oportunidade a gente conversar mais, né? Que é um tema realmente que a gente pode debater na juizado especial. As pessoas pensam que é uma coisa muito simples, mas quando for ver, por exemplo, a parte recursal, vê que tem uma Super certa complexo. e que poucos também sabem transitar nessa parte recursal do juizado. Entendeu? Verdade. Marcelo, com certeza a gente vai voltar, porque a gente tem uma Tá parte que a gente vai joia. falar de recurso na estadual e Uhum. agora com muito mais razão na federal também. Isso aí, Muito maravilha. obrigada, um Tá grande certo. abraço, Agradeço ótimo também. sábado a todos vocês que estão aqui, Agradeço a gente, todos muito também que estão obrigada acompanhando. mesmo, viu? E a que participaram, mandaram questionamentos também, com agradecimento. Tá,